E aí, tudo bem, seus fanáticos por animes? Hoje iremos analisar o quinto episódio da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, intitulado Declaração de Guerra. Eu já vou adiantar aqui que esse episódio foi o mais tenso e o melhor dessa quarta temporada. Pelo menos até o momento, né? Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, porque aqui traremos novidades sobre o mundo nerdístico e principalmente sobre a quarta temporada de Shingeki no Kyojin o tempo inteiro. Então, com tudo isso em mente, bora pro vídeo. O episódio começa nos mostrando novamente aquela história do homem que, após abandonar seus filhos durante a invasão da Muralha Maria e contar essa história pro Reiner, pro Bertolt e pra Anne, acaba se suicidando por conta da culpa. O Bertold fica meio sem saber e novamente naquele mesmo flashback do terceiro episódio, se eu não me engano, ele pergunta pra Anne e pro Reiner o porquê daquele homem ter contado a eles aquela história e depois ter se suicidado. Claramente com um sentido de culpa, né? Até porque o próprio Bertold afirma que aquele homem estava caçando alguém pra julgá-lo, tá ligado? Como se ele fosse um cara terrível, um monstro. A cena corta e somos levados para o presente, onde o Reiner, ao encontrar o Eren, fica extremamente apavorado. Cara, é sério, naquele momento não passava nem Wi-Fi no cu do Reiner. Tava trancadinho, rapaz, tava trancadinho. No entanto, a gente fica com aquele gostinho de quero mais, porque minutos antes do festival começar, somos levados até Willy, que é brevemente visitado por aquela mulher asiática que no episódio passado foi responsável por salvar aquele mini candidato a guerreiro, tá ligado? Aquele que derramou vinho na roupa dela, aquele que tem o cabelinho de tigela, tá ligado? É ele mesmo. Então, ela conversa com ele um pouco e em seguida ela meio que dá a entender que ela tá indo embora de Marley, como se ela soubesse que alguma coisa bem ruim vai acontecer. O que será, né? Vou fingir que eu não sei de nada. Goodbye. O Eren continua comendo o cu do Reiner com farinha. Foi engano. Corta isso, editor. O Eren continua intimidando o Reiner, onde ele diz indiretamente que se o Reiner não escutasse em silêncio e não falasse absolutamente nada sobre o que estava acontecendo ali, ele meio que mataria todo mundo soterrado, já que eles, o Reiner, o Eren e o Falco, estavam abaixo de um prédio, onde acima deles tinham inúmeras pessoas que estavam nesse prédio assistindo o festival. Ah, mas o que eu senti de tensão pelo Reiner, a mãe dele não sentiu, porque a gente vê ela nesse episódio também, trocando ideia com o pai da Anne, tá ligado? A Anne, a Titã Fêmea da primeira temporada, sabe? Aquela que matou o Esquadrão Randall do Levi, que o Eren trocou soco, tá ligado? Que a Mikasa não gostava. É, o pai dela. Ele tava conversando com a mãe do Eren, do Reiner. Eles estavam falando sobre os filhos dele, onde o pai da Anne meio que dá a entender que ele tem muita fé de que a Anne ainda tá viva e que ela não foi morta na missão de recuperar o Titã Fundador em Parades. Ele dá a entender que ele sabe que ela tá viva e que ele quer que ela volte para ele. Ele tem muita confiança nisso. A mãe do Ryan fica ali, né, meio, tá, né? Torcer pra que você recupere sua filha, tá ligado? Mas as chances são bem pequenas. Eu vou fingir que eu não sei de nada, né? Mas esse pai aí, pelo menos, ele ainda tá feliz no mangá. É o que eu posso dizer. Nessa mesma cena, observamos os guerreiros eldianos, onde um suposto soldado marleniano chega e os convoca para a presença do general Magaf. No entanto, aquilo se tratava de uma armadilha, pessoal. Sim, uma armadilha que coloca a Pique, a Titã Quadrúpede e o Galliard, o Titã Mandíbula, para fora de cena. Eles meio que quebraram uma parte do corpo deles, impossibilitando os dois de se tornarem titãs. Ou seja, colocaram os dois fora de combate, pelo menos nesse primeiro ponto da história. O episódio volta a nos mostrar a conversa de Reiner e Eren, onde Reiner pergunta para o Eren o que ele estava fazendo em Marley. O Eren responde que o objetivo dele era o mesmo que o de Reiner quando ele invadiu as muralhas. Meu amigo, quando o Eren diz isso pro Reiner, ele fica apavorado. Se o cu dele não passava nem Wi-Fi, agora se o cara peidasse, ele ia soltar o peido pelo nariz, mano. Porque na moral, não consigo nem imaginar o que tava acontecendo ali na mente do Reiner nesse momento. Meu Deus. E o Falco é que nem eu nas matérias da escola. Ele é meio moscão, ele fica sem entender nada. Ele fica se perguntando: nossa, por que o Sr. Brown está tão surpreso, está com tanto medo?
E o Eren acaba com a festinha do Falco. Ele logo revela pro Falco quem ele realmente é, tá ligado? Ele fala pro Falco que ele é o vilão lá de Parades, o Eren Yeager, o que tem o Titã Fundador. E também dá um brinde pro Falco, pro cara ficar ainda mais mal. Ele fala pro Falco assim, ó: irmão, sabe aquelas cartas que eu mandei se entregar para mim? Então, elas não eram pra minha família, não. Elas eram pros meus companheiros. O Rainer, coitado, quando ele ouve isso, ele não conseguia nem mais falar, né, mano? Ele já tava no chão. Quando o Rainer ouve que o Eren tinha entrado em contato com o pessoal lá de Parades, ele fica: cruz! Eu tinha até dó do Rainer. Enquanto o Eren continuava intimidando o Rainer e o Falco, o festival finalmente começa. E o Willy nos conta a real história de como Marley veio a dominar Eldia, onde o verdadeiro herói da história não era Helios ou os Tyburs, mas sim Karl Fritz, o rei, que, juntamente com os Tybur, venderam Eldia para Marley. Como assim? Como assim venderam Eldia para Marley? Não tem sentido isso. É simples, pessoal. Até aquele momento, ninguém sabia que o rei Karl Fritz, o primeiro rei lá de Parades que levou o pessoal lá pra ilha, ele era um cara do... o pessoal de Marley pensava que ele era um cara ruim pra Marley, né? Porque eles pensavam assim: ah não, mas esse rei, ele perdeu a guerra e ele não queria nos dar poder. Só que é muito pelo contrário. A ideia de dar o poder dos 8 titãs originais pra Marley foi do Karl Fritz, tá ligado? Ele deu essa ideia e meio que como uma jura de paz, até pelo menos a morte do rei, ele fala o seguinte aqui pros Tybur: pelo amor de Deus, ó, eu vou dar o poder pra vocês, mas me deixe lá pra aquela muralha lá, fingir que eu vou, fingir que eu tô feliz, pra mim viver uma falsa paz, sabe? Eu não aguento mais briga, eu não aguento mais guerra, eu não aguento mais me sentir culpado por tanta morte, me deixe viver uma falsa paz, por favor, eu imploro. Gente, o pessoal, ao ouvir essa história, ficam chocados, uma vez que eles perceberam que tanto os Tybur quanto Marley eram apenas uma fraude. Sim, eram apenas uma fraude. E o Eren, o Rainer e o Falco também estavam ouvindo essa história. Eles estavam vindo todo o festival, já que no lugar que eles estavam, dava pra ouvir tudo que o Willy falava pra multidão. Galera, o Eren, nessa mesma cena do Willy revelando essa história, ele conta pro Falco que sim, ele era o Eren Yeager, o vilão, aquele que tinha o Titã Fundador, o demônio que tava na Ilha de Parades. Ele era sim uma pessoa ruim. Só que tem uma ambiguidade nisso, porque quando o Reiner e os outros guerreiros invadiram as muralhas, ele via aquele pessoal da mesma forma, como demônios, como vilões, que apenas estavam ali e o Eren queria matar. Já que o próprio Eren afirma que por conta daquela invasão, sua mãe havia sido morta por um titã e em seguida comida, tá ligado? Nesse ponto, o Reiner se ajoelha diante do Eren, literalmente ele se ajoelha diante do Eren e pede para que ele o mate. Só pra vocês verem como o Reiner tá fraco, como o Reiner tá com um distúrbio, tá ligado? Como ele tá abalado com o que aconteceu lá em Parades. Ele diz pro Eren que o que tinha movido ele a fazer o plano para invadir as muralhas era um desejo egoísta, um desejo tipo que não ia beneficiar ninguém. Ele apenas estava com medo e por conta daquilo ele decidiu invadir Parades. O Eren aparentemente finge que não liga muito pro que o Reiner tá falando, ajuda ele a se levantar, já que como eu disse ele tinha se ajoelhado diante do Eren pedindo para que o Eren o matasse, né? E quando o Eren ouve o Willy Tybur declarando guerra contra Parades e rejeitando seu sangue eldiano, cara, ele se transforma em titã e em uma das cenas mais fodas de todo o anime, ele parte o Willy Tybur no meio e devora ele, causando um caos total dentro do gueto de Libério, colocando literalmente todo mundo para correr. E dessa forma epicamente épica se encerra o episódio. Pessoal, como eu disse no início do vídeo, esse até o momento foi o episódio mais foda da quarta temporada de Shingeki. E o próximo promete ser ainda mais épico, já que nele finalmente nos será apresentado o Titã Martelo de Guerra. Portanto, se quiserem mais análises de Shingeki no Kyojin, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se é a sua primeira vez por aqui, já que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no compartilhamento do canal. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui e fui!